Olá, amados e amadas do Senhor. Você sabe o que significa asepsia? Asepsia significa um conjunto de procedimentos que visam impedir a introdução de germes, bactérias, vírus em ambientes, objetos e no nosso organismo. E nada mais oportuno de falarmos sobre asepsia, porque o momento que vivemos nessa pandemia do Covid-19, os meios de comunicação, os médicos, o Ministério da Saúde, todo mundo está falando e ensinando como se fazer asepsia das mãos, asepsia do rosto, asepsia dos produtos que vêm do supermercado, asepsia do carrinho do supermercado, utilizando álcool gel, e os produtos que vêm do supermercado, utilizando uma série de produtos que possam evitar a contaminação de bactérias, de vírus, fazendo uma asepsia. Então, asepsia é o que estamos ouvindo desde que acordamos, levantamos, até quando vamos dormir. E é fundamental para a nossa saúde e não se contaminarmos no que se refere a essa pandemia do Covid-19. E a asepsia espiritual? Como será que anda essa asepsia? Será que espiritualmente falando não podemos trazer, fazendo um paralelo, fazendo desta asepsia do Covid uma parábola para a nossa vida espiritual? Sim, porque nós também podemos ser contaminados pelo pecado, pela inveja, pela cobiça, pelos problemas emocionais. Podemos ser contaminados por preocupações, por ansiedades, por uma série de coisas que venham nos trazer doenças, inclusive psicossomáticas. Então, será que não é o momento oportuno de aproveitarmos essa palavra e esse cuidado de asepsia que estamos fazendo todos os momentos, em todos os lugares, e cuidando da nossa vida espiritual, trazendo também uma asepsia espiritual? Como fazer isso? Como é que nós podemos fazer essa asepsia, esse conjunto de procedimentos para impedir que venhamos a cometer pecado, deslizes, venhamos a perder a nossa fé, perder a nossa esperança, que venhamos até nos desviar do caminho do Senhor? Então, mais do que nunca e mais do que oportuno é fazermos uma asepsia espiritual. A palavra de Deus, o Evangelho narrado por Mateus no capítulo 6, verso 22, nos diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Então precisamos fazer uma asepsia espiritual com os nossos olhos para que o nosso corpo, espiritualmente falando, seja bom, pois ele é o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 19, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Que tal fazermos uma asepsia espiritual da nossa língua, para dizermos palavras de vida e não palavras de morte? Ainda que você esteja ou vá se contaminar por uma enfermidade, pelo vírus do Covid-19, ainda que você tenha vivido situações de aflições, como Jesus nos disse,
Então, este é o momento oportuno de trazermos esta experiência física para uma experiência espiritual, fazendo asepsia espiritual. E o grande salmista Davi, o grande adorador, um homem segundo o coração de Deus, ele nos dá uma receita no Salmo 51 de como fazermos essa asepsia espiritual. Quando ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmista Davi, ele reconheceu que era frágil e que tinha pecado, e que em pecado foi concebido. Então ele faz uma asepsia, colocando toda a sua fragilidade nas mãos do Senhor e clamando, pedindo que a misericórdia, a multidão das misericórdias do Senhor, a benignidade do Senhor viesse visitá-lo. Quando ele também diz: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Isto é uma asepsia espiritual. É antes de cair, antes de cometer alguma transgressão, colocar a nossa vida aos pés do Senhor, nas mãos do Senhor, clamar, orar e vigiar. Pois a palavra diz: vigiai e orai sem cessar. Isto significa uma asepsia espiritual. Ou seja, cuidados, procedimentos, para que ali na frente nós não venhamos sucumbir, nós não venhamos dar a oportunidade para que a carne cresça, vença o espírito e as transgressões faça com que nós venhamos ter olhos maus, uma língua com palavras de morte e desviar dos caminhos do Senhor. Pense na asepsia espiritual. É uma grande oportunidade, já que o assunto, a cada minuto, a cada momento, todos os dias, ele tem sido confrontado, ele tem sido colocado à nossa frente. Então, podemos usar como uma parábola, usar paralelamente o que estão nos pedindo para fazer fisicamente, essa asepsia nas mãos, essa asepsia em lugares, em objetos, e transportarmos esta preocupação para a nossa vida espiritual. E também, junto com a asepsia física, fazermos uma asepsia espiritual. E assim estarmos livres de todo o vírus do pecado, de todo o vírus que venha contaminar o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento e a nossa vontade. E assim caminharmos na direção de termos um coração segundo o coração de Deus. Para isso, é muito importante, a cada dia, a cada momento, fazermos a asepsia espiritual. Que Deus abençoe você. Que você, mediante esta palavra, faça a sua asepsia física nas suas mãos, no seu corpo, no seu ambiente, aonde você for. Mas não se esqueça de que o mais importante é a nossa asepsia espiritual, pois dela depende a nossa salvação. Da asepsia espiritual depende a nossa vitória para alcançarmos o galardão, a coroa que nos foi prometida para aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, caminhando na palavra do Senhor, um coração segundo o coração de Deus.
Deus abençoe rica e poderosamente a sua asepsia espiritual, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Asepsia.